Fala pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui gravando um pouquinho sobre o novo HB20S que a gente pegou há pouco tempo. Pegamos zero, completou 1.100 quilômetros hoje. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre as funções aqui do painel. Tá? Essa versão é uma versão que não é a Platinum Plus. Esse carro aqui é o 1.0 Limited. É 1.0 aspirado, tá? Câmbio manual, certo? Mas é um carro que vem bem completo em termos de equipamento, né? É a versão mais completa das aspiradas, né? Excetuando-se aquelas versões especiais Copa do Mundo e edição especial, que são, né, edições especiais, tem algumas diferenças de equipamento. Mas falando aqui sobre o painel, a gente tem um painel simples e que tem um computador de bordo que nos mostra algumas funções, tá? Não é o computador de bordo mais completo do mercado, é importante deixar isso bem claro. A gente tem carros aí como o Volkswagen que tem computadores de bordo bem mais completos, tá? Mas de qualquer forma é um carro que oferece aqui o básico do que você precisa, de forma clara e bem interessante. Só para ter uma referência, eu fui dono de um HB20 1.0 2015, que eu também comprei zero em 2015, né? E troquei ele agora recentemente por este. E o meu HB20 2015 1.0 era o modelo mais básico, o Comfort. Então, para vocês terem uma ideia, ele não vinha de fábrica nem com vidro elétrico, nem com trava elétricas e nem alarme. Então, era um carro bem básico. Apesar de ser bem básico para a época, ele já vinha com central multimídia, né, som com Bluetooth, central multimídia não, som com Bluetooth, perdão, ar-condicionado, né, e alguns mimos que para aquela época não eram comuns em carros populares. Me atendeu muito bem aí durante esses quase 8 anos que eu passei com o carro. Ia completar 8 anos agora, daqui a alguns meses. Passei mais ou menos 7 anos e meio com o carro e troquei por este aqui, né, que é a versão sedã. O que eu tinha era o hatch, esse aqui é a versão sedã, também 1.0 aspirado, com a base do mesmo motor anterior, né? E aí eu vou compartilhando com vocês ao longo dos próximos vídeos algumas experiências. Mas pois bem, vamos falar do computador de bordo. O computador de bordo desse carro, como eu falei, vou aproximar aqui, ele é controlado por estes botões aqui no volante, certo? Esses botões aqui no volante, nós temos esses dois que vão, né? Você passa as funções para cima e para baixo, esse aqui, e eu vou já mostrar o que é. Esses outros aqui são referentes ao piloto automático, que é uma coisa muito legal também desse carro, porque mesmo ele sendo manual, ele tem piloto automático, né? O controle de cruzeiro, na verdade. Tá, mas vamos lá, computador de bordo. Bom, o computador de bordo ele tem algumas telas. Ele tem essa tela aqui, que se divide em A e B, que é o trip, né, equivalente ao trip, e essa tela de configurações, que tem 3 funções básicas. Primeiro, falando sobre a tela trip A e trip B, ele vai te mostrar 3 informações. Primeiro, a distância percorrida, o tempo em que você esteve com o motor ligado e o consumo médio nessa distância percorrida. Então eu posso usar de referência tanto o A quanto o B. No caso aqui, como é que eu faço? O B, geralmente eu zero no início do mês, no meu primeiro abastecimento do mês eu zero, para que eu tenha noção de quanto é que o carro está gastando no mês, né? Quanto é que o carro está fazendo no mês, tanto em consumo, quanto em relação a quanto tempo eu dirigi durante o mês, quantos quilômetros eu rodei durante o mês, certo? E o A eu deixo aqui como uma coisa mais instantânea. Eu geralmente zero a cada abastecimento. Então, a cada vez que eu abasteço o carro, o que eu pelo menos completo o tanque, eu zero novamente para mim ter noção de como o carro está se comportando com aquele combustível em específico.
tá? Mas aí você pode zerar ele conforme a sua necessidade, né? Tanto A quanto B. Tem gente que zera os dois juntos, que eu não vejo necessidade, porque se eu tenho um A e um B, o ideal seria que você tivesse duas informações diferentes, né? Então, o A eu sempre zero cada vez que eu abasteço, mas também pode ser interessante você zerar uma vez por semana, né? De repente toda segunda-feira aí, antes de você sair para o trabalho, você pode zerar esse computador de bordo. E para zerar é bem fácil, você aperta o OK aqui e segura por alguns segundos, tá bom? Eu não vou fazer isso porque senão eu vou zerar o meu. Eu tô começando minha semana agora e eu não vou fazer isso. Mas em outro vídeo, quando eu for abastecer, eu zero para vocês, tá bom? Pois bem, aqui eu passo, né, A e B. Aqui eu zero e aqui eu mudo de tipo de função, né? Eu vou apertar aqui, você vai ver o que vai acontecer lá, ó. Fui para a parte de configurações. E aqui nas configurações eu tenho três telas, tá? Essas três telas são o seguinte. Essa primeira tela que tem escrito 12, tá vendo? Isso daqui é a iluminação do painel. Então isso aqui é interessante nesse carro porque você consegue controlar o nível de iluminação do painel. Então, por exemplo, dei o OK aqui no meu computador de bordo, aí ele começa a piscar. E aí eu posso diminuir a iluminação. Chegou no mínimo agora, ficou 1. Ou eu posso aumentar até o 20, certo? Desculpa o dedo aí na câmera, gente. Isso aqui é muito útil para quando você está em viagem na estrada, por exemplo. Geralmente eu deixo aqui no 12 mesmo, que é o que vem de fábrica. É um valor praticamente intermediário. Mas quando você está dirigindo em estrada à noite, às vezes o painel fica muito forte, né? A iluminação acaba atrapalhando um pouco, principalmente para quem tem sensibilidade à luz como eu. Então, se eu estiver num ambiente muito escuro dirigindo, eu coloco aqui no 1 e você não percebeu que diminuiu muito aí, porque a gente está de dia. E esse carro aqui, ele tem um sensor de luminosidade ali no painel, tá vendo? Esse aqui é um sensor de luminosidade. Então, ele entende que está claro e ele não diminui tanto assim. Mas se eu estivesse num ambiente escuro, dentro de uma garagem, ou à noite, num lugar escuro, se eu colocasse aqui no 1, vocês iriam ver que o painel ia ficar bem fraquinho, tá? Então, por isso que você não está conseguindo ver muito bem essa diferença. Da mesma forma, aqui no 20 também ele ia ficar bem mais forte, tá? Então, essa é uma função interessante aqui, que eu achava que realmente faltava no HB20 2015, porque no 2015 não tinha isso, você só tinha dois níveis de iluminação. Um, quando o farol estava desligado, que era o mais forte, e o outro mais fraco quando o farol estava ligado. Então, quando eu ligava aqui o farol, ele diminuía automaticamente o brilho, ficava um brilho equivalente ao brilho noturno, né? O ruim disso é que, com a exigência da lei que obriga o motorista a rodar com o farol aceso, né, em estradas de pista simples, o farol aceso fazia com que o painel ficasse bem escuro de dia, o que era muito ruim, porque às vezes você não conseguia ver exatamente qual era a autonomia que você tinha no tanque, qual era o consumo médio. Às vezes até a velocidade ficava complicado de olhar, porque realmente ficava bem escuro. Então eles corrigiram isso nessa atualização, colocaram tanto o sensor de luminosidade para diminuir e aumentar a luz do painel automaticamente, mas também colocaram esse outro sensor aqui para você ajustar esse brilho fino. É como se fosse o celular, né? Você escolhe ali a iluminação, mas se você deixar naquela opção de brilho automático, brilho adaptável ativo, mesmo que você coloque no mínimo, se você chegar num lugar claro, ele vai aumentar um pouco, né, para facilitar a sua leitura. Pois bem, isso aqui serve para essa função, certo? Então vamos aqui para outra função, que é o 2 aqui. Isso daqui é a função de revisão, né? Então aqui, como já veio configurado da concessionária, ele diz que eu tenho
9.030 quilômetros para fazer a próxima revisão, ou 342 dias, tá? Isso, cada dia que passa ele vai diminuindo um dia, e cada quilômetro que eu vou rodando ele vai diminuindo 1 quilômetro aí, para você saber em quanto tempo você tem que fazer a revisão, certo? Isso daqui também é configurável, eu não sei porquê, mas ó, se eu apertar o OK, é o OK? Deixa eu ver aqui. Não, interessante, ele... Ah, agora sim. Pronto. Consegui voltar aqui sem salvar. Era isso, eu poderia configurar aqui se eu quisesse outro valor, mas é melhor não mexer, né? Deixa aqui como a concessionária colocou. E esse daqui é interessante, ó. Existem alguns países que utilizam uma medida diferente de combustível, né? De consumo de combustível. Aqui no Brasil o mais comum é quilômetro por litro, né? Que é o que está aparecendo ali no cantinho. Mas eu posso configurar para mostrar em milhas por galão, que é uma coisa tipicamente americana, né? Não tenho certeza se no México é usado assim, mas como o México tem fronteira com os Estados Unidos, pode ser que seja usado milhas por galão também. Porque esse carro também é vendido no México, né? E tem outra função aqui que é litros a cada 100 quilômetros, né? Que é uma função muito comum, é uma unidade de medida muito comum na Europa. Se você olhar em qualquer revista europeia, né, de qualquer país, Ucrânia, de qualquer país, a Ucrânia está em guerra, né, gente? Lá eu acho que nem tem revista de automotiva nessa época. Não sei se está funcionando, mas o que eu quis dizer foi UK, né, que é Reino Unido, França, Itália, as revistas automotivas, né, europeias. Você vai conseguir ver que geralmente as medidas que eles colocam é litros por quilômetro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, litro por quilômetro e voltar lá no meu consumo médio, ele vai me dizer, ó, que eu estou fazendo 7,8 litros a cada 100 quilômetros que eu ando. Então, ele só converte a medida, tá? Se eu colocasse em milhas por galão, ele também ia mudar tudo, ó. Inclusive minha autonomia lá em cima, que agora está em milhas. O meu consumo médio virou 30 milhas por galão. E o meu odômetro, dá uma olhada. Vocês lembram que estava 1.113 quilômetros, né? Agora está 692 milhas, ele converte, tá? Então, isso eu queria mostrar para vocês. Também é importante deixar na configuração usual para nós, né, brasileiros. Pronto, voltou ao normal aqui. Certo, galera? Beleza, é isso. Tem uma função que eu queria saber muito se ela existe aqui nessa nova versão. Não consegui descobrir, já tentei de algumas formas, mas eu não consegui. Que seria a função de um velocímetro digital, né? No HB20 até o 2022 era possível configurar um velocímetro digital mesmo no painel analógico. Tinha um segredinho que antigamente tinha um botão trip, né, que ficava aqui no cantinho do painel, que era por aqui que se passava as funções. Então você apertava o botão enquanto a tela estivesse na autonomia, você apertava, segurava por cerca de 5 segundos, alguma coisa do tipo, e ele automaticamente aparecia um velocímetro digital aqui no meio do painel, que é muito útil para você usar, né, no dia a dia. Aqui o analógico resolve, mas o digital seria mais interessante. Então não consegui descobrir essa função. Se alguém aí é dono de HB20 2023 e já conseguiu descobrir se existe ou não essa função, compartilhe aqui nos comentários, tá bom? É isso, galera. Depois eu vou falar mais sobre outras coisas. Vocês podem perguntar aí se vocês quiserem saber alguma coisa específica sobre esse carro, sobre esse modelo em específico, sobre a minha experiência em relação ao anterior também. Passei 7 anos e meio com o carro, né? Quase 8 anos. Dá pra gente ter tirado
muitas lições aí, muitos aprendizados, tá bom? É isso, gente, valeu!